Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Isso porque na data de ontem, dia 3 de novembro de 2022, a AS Brasil divulgou seus resultados para o terceiro trimestre de 2022. E na data de hoje, 4 de novembro de 2022, fez a teleconferência apresentando os seus resultados. Tive a oportunidade de gravar toda a teleconferência, mas não encontrei nada assim que pudesse ser significativo a ponto de trazer aqui nesse vídeo e que pudesse, evidentemente, fazer diferença para a carteira aqui do canal. Mas vamos ver o que aconteceu, porque o resultado é interessante, afinal de contas. 190% de crescimento no lucro líquido quando comparado os primeiros 9 meses de 2022 com os primeiros 9 meses de 2021. O que será que pode ter acontecido? E para me acompanhar, eu tenho aqui uma Helles Dark da Kaiserdom, num copo da Kaiserdom, que vai acompanhar durante essa viagem, onde vamos verificar as razões desse resultado interessante da AS Brasil. E para fazer esse vídeo, eu vou me utilizar da apresentação que foi feita na teleconferência de resultados do terceiro trimestre, apenas a parte descritiva, as informações trimestrais, que é o documento que nós mais gostamos, então as informações trimestrais do período, e o release de resultados da companhia. Esse aqui é um documento que eu sugiro sempre que o investidor ele dê uma lida nele, porque na verdade o que é falado na apresentação está escrito nesse documento. E ele também retira o suprassumo do que está nas informações trimestrais e coloca aqui à disposição, fazendo toda a explicação necessária. Porque nesse documento ele é aquele que deixa de forma didática mais claro o projeto da companhia. E o projeto da AS Brasil, realmente, eu sempre considerei um projeto bastante interessante. Mas fazendo-nos valer da apresentação que foi feita por conta da teleconferência de resultados, alguns destaques aqui que a gente vai falar de uma forma muito rápida, como, por exemplo, o EBITDA da companhia chegando a 284 milhões no terceiro trimestre. Veja aqui, ó, um crescimento de 207% frente ao terceiro trimestre de 2021. Lembrando que no segundo semestre de 2021 houve o agravamento da crise hídrica. Ela já vinha de 2020, passou pelo primeiro semestre de 2021 e ela teve o seu maior impacto no segundo semestre de 2021. E lá a companhia teve um resultado que nós vamos ver daqui a pouco. A geração do caixa operacional da companhia, e veja, é interessante que a companhia mencione isso, porque uma das coisas que nos interessa é justamente a geração de caixa. A companhia tem gerado caixa, 327 milhões no segundo trimestre de 2022 e, veja aqui, ó, 1 bilhão em equity para financiar a aquisição de ativos eólicos. Se você vai se lembrar, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Sul, a compra de 3 parques eólicos, sendo que foi captado dentro de uma oferta pública, aliás, não foi pública, foi privada, foi direcionada para os acionistas da companhia, de forma que com essa captação houve a possibilidade de comprar os ativos e ainda suplantar uma dívida que tinha de aproximadamente 1 bilhão também. Então, no total, a companhia acabou captando em torno de 2 bilhões e fez o aumento do seu capital. E se você vai lembrar, com essa captação, a companhia adquiriu mais 456 megawatts. Além disso, observe aqui um crescimento, atingiu 87% do parque de Tucano e está indo na direção aqui também bastante interessante do parque de Cajuína. Cajuína 1 e Cajuína 2, mas o mais avançado, como é o mesmo projeto dividido em 2 partes, Cajuína 1 aqui. Outro destaque bastante interessante é a contratação, que chegou no nível do portfólio todo a pouco mais de 80%, está em torno de 81%, para os anos de 2023 e 2024. Portanto, a companhia já tem contratação aí pela frente, deixando mais tranquila a situação do seu resultado operacional. Com esses novos projetos, considerando aqui os últimos 6 anos, veja que a companhia ela praticamente dobrou seu portfólio, saindo de 2,7 gigawatts para... E veja que é interessante que lá atrás era exclusivamente
advindo de fontes hídricas. E agora a companhia ela atinge 5,2 gigawatts e observe que 52% de hídrico e os outros 48% eles estão divididos em energia eólica e solar, com 43% aqui para energia eólica. Portanto, a companhia andando na direção da diversificação do seu portfólio, é o que nós já havíamos salientado em outras apresentações. Aqui apenas um overview do que nós já havíamos falado, que foi com a última aquisição, mais 456 megawatts em ativos eólicos operacionais. Na apresentação que foi feita, ou então no release dos resultados, você vai verificar, por exemplo, que os ativos até 2035 estão totalmente contratados. Esses 3 eólicos, eles são, como eu disse, de Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul. O preço médio do megawatt-hora a R$ 190, e ali tem toda uma descrição que é importante você acompanhar para poder entender melhor o projeto da companhia. O fechamento de toda essa negociação previsto aqui para o primeiro trimestre de 2023. O complexo de Tucano, que agrega mais 322 megawatts à companhia, como nós tínhamos dito anteriormente, ele já avançou a 87%, faltando aqui na parte mais importante, que é a instalação dos aerogeradores. Todas as demais fases do projeto com 100% de atendimento. Já Cajuína, como nós também havíamos falado, que vai agregar mais 695 megawatts. Veja que aqui foi dividido em 2 partes, como eu também disse anteriormente, Cajuína 2, aliás, Cajuína 1 e Cajuína 2. Ou seja, nós temos aí um projeto que está dividido e a parte de Cajuína 1, 48%, e o projeto de Cajuína 2, 12% em andamento. Tem muita coisa para andar aqui, mas veja que a gente começa a desvendar o projeto da AES Brasil. Aspecto interessante é que a operação comercial está prevista para o primeiro semestre de 2023 para Cajuína 1 e a operação dos primeiros aerogeradores segundo semestre de 2023 de Cajuína 2. Outro aspecto interessante é que Cajuína 1 até 2044 já tem contratação, o que a companhia considera clientes de primeira linha. A companhia menciona aqui o aumento de mais de 20% na energia gerada, mas é interessante você verificar a melhoria do GSF e a redução aqui do PLD. Por conta disso, a gente consegue ver que os reservatórios passam a níveis bastante interessantes, inclusive podendo suplantar toda essa parte onde a umidade ela acaba reduzindo. Nas eólicas, o destaque para Mandacaru e Salinas, com aumento aqui da disponibilidade, assim como também o aumento dos ventos. Olhando para esses 2 segmentos do portfólio, hídricas, um aumento aqui de 32,6% na energia gerada, enquanto que na eólica aumento de 3%. Aqui vai se manter normalmente estável, não vai ter grandes crescimentos, evidentemente, mas na eólica não, na solar, uma redução de 3%, que provavelmente um período de irradiância menor durante esse exercício. Como nós havíamos dito, a energia contratada, pelo menos até 2024, está acima dos 80%. E aqui você consegue observar o que tem de energia contratada, que é onde está nessa cor aqui, eu não sei que cor é essa aqui, um lilás talvez. E veja que o total contratado, 2023, 81%, e 2024, 84%. Lembrando que a companhia ela tinha o limiar de 85%, mas ela reduziu para 80%, está indo até 84% aqui em 2024, justamente porque tem essas fases aí de crises hídricas, mas agora com a variação do portfólio parece que a companhia começa a caminhar de uma forma em havendo riscos hídricos, ela poder suplantar com outras energias geradas. A margem, se nós compararmos o primeiro
os primeiros 9 meses de 2021 com os primeiros 9 meses de 2022, um crescimento de 24%, passando de 976 milhões para 1,2 bi. E o que mais contribuiu para essa variação da margem foi a energia hídrica com 151 milhões, a eólica com 30 e a eólica de Tucano 23, a parte solar com 10 milhões. Você vai ver aqui embaixo as explanações para esses valores aí conforme está aqui em letras bem miúdas, mas eu acho que para esta análise que nós estamos fazendo não chega a ser relevante. O importante é que saiu no terceiro trimestre de 2021 de 211 milhões a margem para 427 milhões, um crescimento de 103%. Com isso, houve a variação do lucro líquido que nós mencionamos no início desse vídeo. Observe que 190% no comparativo primeiros 9 meses de 2021 com primeiros 9 meses de 2022. Mas acontece que nos primeiros 9 meses a companhia fechou no negativo de 7 milhões e agora ela está no positivo de 183, portanto está aí explicado essa variação, justamente porque o ano passado, o segundo semestre, como eu falei, houve o maior impacto da crise hídrica, o que levou a companhia a fechar no negativo. Importante também o crescimento do EBITDA, pelas mesmas razões, 661 milhões para 824, uma variação de 163% no comparativo ano a ano. A dívida da companhia, a dívida líquida, ela chegou a 3,5 bilhões. No entanto, veja que isso é comparado com o segundo trimestre de 2022, onde estava em 3,3, então ela deu uma crescidinha. No entanto, com essa variação do EBITDA, veja como cai a alavancagem, porque nós dividimos a dívida líquida pelo EBITDA e fica em 3,35, enquanto estava em 3,95. O covenant da companhia está em torno de 4,5. Então 3,95 está numa situação muito tranquila e até favorável para o pagamento de proventos. Com as captações feitas pela companhia, na última oferta privada, ela chegou a um caixa de 3,4 bilhões e nós sabemos, né, as razões. Ela precisa ainda evoluir para a finalização da contratação dos 3 parques eólicos, que a gente viu, o fechamento está para o segundo semestre de 2022. No entanto, uma coisa que nos chama a atenção é que o cronograma da companhia, cronograma de amortização, ele é muito tranquilo, muito confortável até 2027. O prazo médio dessa dívida, nós estamos em 2022, 5,4 anos, o que está bastante interessante. A dívida ela praticamente está atrelada ao IPCA, que é essa parte aqui, um azul mais claro, e ao CDI, nessa parte azul mais escuro. Somando tudo, o endividamento da AES Brasil, ele vai a 4,4 bi. Na oferta que aumentou o capital privado da companhia, lembra, os 3 parques eólicos, veja que tem um equity aqui de 1 bilhão, isso porque dentro da captação, em torno de 900 milhões, quase 1 bi, era de dívida. Com isso, foram disponibilizados no mercado mais 107 milhões de ações, um aumento do capital de 1,24 milhões. Isso aqui deriva para uma consequência interessante que eu falarei em vídeos posteriores. Por conta deste fato relevante, lançado no dia de ontem, então dia 3 de novembro de 2022, onde a companhia vai levar a uma Assembleia Geral extraordinária para deliberar sobre o aumento de novas ações. 3,2 milhões de ações ordinárias e 18,9 milhões de ações preferenciais. E observe aqui que interessante, ao preço de R$ 9,61. Isso para fechar todo o processo de captação das ações que originariamente foram lançadas, mas que nem todas foram adquiridas. No total aqui de ações, em torno de 22 milhões de ações. Mas curioso é a forma como o mercado se comporta diante desses resultados. A ação ela vem subindo 5,90, aliás 6%, 6% no dia, indo a R$ 10,63. Nós que compramos, chegamos a comprar ação a R$ 9,50. E veja que, diante desse preço, talvez o que virá dessa nova oferta
uma compra 9,61 talvez seja muito vantajosa, mas vamos ver com o andar da carruagem. Embora com um fluxo de caixa interessante, note que o fator que mais contribuiu aqui foi justamente por conta do aumento do capital privado, sendo que o que contribuiu mais negativamente é algo que nos interessa muito, que é na parte de investimentos. E trazendo todos os dados que nós avaliamos para a nossa tabela de indicadores, veja que a gente ainda tem uma possibilidade de presumir 2,7 bi de receita líquida até o final do ano de 2022, com um lucro líquido que a companhia pode chegar a 2,43. E veja que tem uma notícia aqui bastante interessante. Uma notícia que foi publicada pela Money Times no dia de ontem, dia 3 de novembro, com a seguinte manchete: AES Brasil sai do prejuízo e lucra 102 milhões no terceiro trimestre de 2022. Aí tem um adendo aqui, porque isso aqui é um aspas pela citação do diretor. Conciliamos 100% de dividendos com investimentos. Mas o que eu queria chamar a atenção para você é nessa parte aqui, já que não, em momento nenhum da teleconferência de hoje foi mencionado, que é justamente com relação a dividendos versus crescimento, nesta parte aqui mais de baixo. Eu achei interessante trazer aqui para o canal. Então, apesar de seguir investindo em novas fontes, que é o que está acontecendo, o dirigente ele garante que os dividendos não serão prejudicados. Atualmente, a política prevê o pagamento de 50% a 100% do lucro líquido. Portanto, nós consideramos, neste caso, a média dos proventos pagos nos últimos 5 anos da companhia em 80,03%, o que daria a possibilidade da companhia vir a pagar 33 centavos. Até o presente momento ela pagou em torno de 10 centavos. Então, com esse lucro que veio, não seria nada além de razoável pensar em 33 centavos por ação, restando então pela frente aí em torno de entre 20 e 22, 23 centavos até o final do exercício, já que a AES Brasil ela paga proventos semestralmente. Com isso, com esses proventos estimados, veja que o preço teto, nosso preço teto, iria a R$ 5,43. O que significa o preço teto? É o preço que aceitamos pagar pela ação de forma que nos retorne pelo menos 6%. Ocorre que, no caso da AES Brasil, ela viu uma situação excepcional. Ela está fazendo muitos investimentos. No momento que eu estava fazendo esse vídeo, até a ação estava cotada a R$10,02. Até para trocar agora para... Vamos chutar aqui R$10,61 para a gente ficar mais ou menos nos parâmetros da cotação. Então, com isso, a gente consegue verificar o seguinte: o preço sobre o valor patrimonial por ação ainda R$ 1,18, está um pouquinho acima de 1, mas está abaixo de 2, indicando que a ação não esteja nem caro nem barato, mas a gente precisa considerar que ainda é um lucro fraco. E o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 26,06, a indicativa de que a ação, nessas condições, você teria de volta em torno de 26 anos em função do lucro líquido. Não vai se estabelecer assim, principalmente à medida que os projetos forem entrando. Até porque a companhia, em média, ela vem pagando 74 centavos nos últimos 5 anos de proventos, o que daria aqui um preço teto de 12,39, e a gente sempre entende como mais importante o passado do que a projeção para o futuro. E é interessante, veja que o patrimônio líquido da companhia ele cresce de forma muito significativa, partindo de 4 bi para 5,3, evidentemente, com as novas aquisições, com um crescimento aqui de 33,66%. Com isso, fazendo um resumo aqui rapidamente, nós já vimos aqui a questão do PL, PVPA, os quais eu não vou comentar mais. Eu acho que a parte aqui que mais interessa é justamente essa estabilização aqui da dívida líquida pelo EBITDA da companhia e a perspectiva aqui do pagamento de 33 centavos por ação. Dividindo 33 centavos por 6%, porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, o preço teto ficaria em 5,43. Mas não dá para a gente considerar essa projeção justamente pelos investimentos que a companhia teve e pelas dificuldades que ela passou em função do exercício passado, o que fez ela migrar de referencial do ponto de vista
do que ela tinha como portfólio de geração, que era só hídrico, e agora está indo para o solar e também para o eólico. Mas o mais importante é nós consolidarmos os 75 centavos que ela veio pagando, considerando os últimos 5 anos em média. Isso nos daria um preço teto de R$ 12,39. Atualmente, como nós vimos, R$ 10,61, sendo que nós compramos a ação aí a R$ 9,50, 50 um pouquinho mais alto, e agora existe essa expectativa de que a companhia ela faça uma nova oferta privada. E note que, vindo essa oferta privada, diante do valor que está estabelecido em R$ 9,61, parece que vai surgir uma oportunidade interessante, principalmente considerando o preço atual da ação. Assim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui e me despedindo de você, deixando como sempre o meu grande abraço.